A perturbação de stress pós-traumático é uma perturbação mental que surge, é uma forma do nosso cérebro responder perante um estímulo, uma experiência muito marcante e adversa. Como critério fundamental existe o facto da pessoa ter sido submetida a algum tipo de estímulo, seja uma experiência de morte, ou de violência física, de violência sexual, diretamente, ou ter assistido, ou também ter sabido dessa experiência em relação a alguém que lhe é próximo, seja um familiar ou um amigo próximo. Dentro desta definição já às vezes pode excluir algumas questões, nomeadamente a DSM não inclui a experiência, por exemplo, em casos como no contacto nas redes sociais com determinados acontecimentos não se costuma contar como uma experiência que cumpra com critérios que é o primeiro critério de stress pós-traumático, mas, por exemplo, pessoas que fazem isso como parte do seu trabalho, seja bombeiros, polícias, militares, mas também uma profissão que agora existe, que são moderadores de conteúdos, ou pessoas que revêem conteúdos violentos nas redes sociais. Aí sim, se como parte do seu trabalho têm que ser submetidos continuamente a verem situações violentas, podem desenvolver um stress pós-traumático e contabilizaria como esse tal primeiro critério. E depois há uma série de critérios que têm a ver com a reação que a pessoa tem perante a experiência, nomeadamente a experiência fica muito marcada na memória e então as pessoas têm recordações intrusivas, memórias intrusivas, não é só pensar no que aconteceu, mas ter uma memória, seja dos sons, dos acontecimentos, das palavras, das imagens. Essas memórias podem chegar a um extremo que se chamam flashbacks, que é como se momentaneamente a pessoa se dissociasse da realidade e estivesse a reviver a experiência. E depois há uma série de outros sintomas que acontecem, tem a ver com a forma como nos adaptamos ou como essa experiência adapta a nossa interação com o mundo. Começamos a evitar determinadas circunstâncias por receio que ativem essas memórias, podemos ter alterações no sono, podemos também repensar as nossas relações a nível social, tornar-nos mais desconfiados, mais distanciados, e é uma perturbação que pode ter um impacto enorme na vida da pessoa. Pode afetar tanto a esfera social como dar dificuldades de concentração, nível de performance académica, no trabalho, e dependendo da situação há perturbações de stress pós-traumático muito graves. Nós temos dois sistemas de classificação, é o DSM e o outro é a CDI, da Organização Mundial da Saúde. A CDI até tem um stress pós-traumático chamado complexo, que tem a ver com o facto de pessoas terem vivido experiências traumáticas de maneira prolongada durante vários anos, que depois pode ter um impacto muito mais significativo e que pode causar uma disfunção muito grande ao longo da vida. Isto depois já depende de cada um e também de outras possíveis patologias que estejam presentes, mas é uma perturbação que pode estar condicionar muito a pessoa. Há algumas experiências que a própria pessoa pode não considerar ou pode pensar, pode minimizar, mas que na realidade podem ter uma enorme relevância, e isso pode às vezes atrasar a procura de ajuda, nomeadamente algumas experiências sexuais em que se calhar não chegam ao ponto de violência, de um ponto de violência extremo, mas que podem condicionar muito pelo contexto, pela dinâmica de poderes, pela situação, que a pessoa sinta que está em perigo de vida, mas que depois fica com a ideia de se
se esteve a exagerar ou se não esteve a exagerar e até tirar importância àquilo que lhe aconteceu. Isto vê-se muito em casos de assédio, em casos em populações mais jovens, quando minimizamos muito comportamentos que podem ter um impacto enorme depois no nosso dia-a-dia e não condicionar esse pedido de ajuda. Não fui nem rápido nem resumido. Gostava só que nos explicasse também como é que é feito o diagnóstico desta perturbação. É um diagnóstico clínico. Em saúde mental nós não temos biomarcadores, não temos análises, podemos pedir uma série de provas e de exames que nos permitem excluir outras patologias. Podemos fazer exames à tiroide para saber se a pessoa não está assim porque tem um problema da tiroide. Podemos fazer provas de neuroimagem, mas nenhuma dessas provas serve para diagnosticar a perturbação mental, serve para excluir outras possíveis perturbações. O diagnóstico é clínico, com uma entrevista, explorando a presença desses tais critérios. Portanto, se houve uma experiência determinada, se essa experiência ainda é marcante, se está a ter, porque nem todas as experiências traumáticas geram stress pós-traumático. Há experiências que podem ser consideradas terríveis e que não geram stress pós-traumático, seja pelo motivo que for. Há experiências que podemos considerar mais banais e que podem gerar stress pós-traumático. Um exemplo claro é o parto. O parto pode ser profundamente traumático para uma mulher, mas é uma experiência que é banalizada portanto, não só o facto de ter acontecido esse evento, mas depois o peso que esse evento tem no dia-a-dia e quão incapacitante esses sintomas são. Tem cura? Sim. Nós falamos em tratamento. Tem tratamento. Trata-se, normalmente responde bem ao tratamento. O tratamento pode ser farmacológico e também de psicoterapia, são os dois pilares do tratamento. O que melhor funciona é a combinação dos dois. O objetivo do tratamento farmacológico não é adormecer a pessoa nem anulá-la, é ajudá-la a devolver a sua funcionalidade e as suas capacidades. Basicamente, ajudar a elaborar o trauma, a arrumar a experiência na sua cabeça, pode ter a ver também com voltar de alguma maneira a ter contacto com o que aconteceu, mas aprender a viver apesar disso ter acontecido. A pessoa nunca vai esquecer o evento traumático, mas pode deixar de ser uma presença contínua na sua vida e esse é o objetivo do tratamento. Não, a não ser que estejamos a falar da validade que a pessoa lhe dá. Portanto, para a pessoa sim. E o que importa é a validade da pessoa que passou por isso. Uma pessoa pode ter uma vida, sei lá, um médico que vê continuamente ou que lida com a morte e ter um acidente de carro e ficar traumatizado com o acidente de carro. Se calhar num acidente não houve feridos ou não. Portanto, não existe uma métrica absoluta, mas é importante perceber a validade que a pessoa deu ao evento. Não sabemos. Não sabemos, isso é um problema. Cada vez mais parece evidente que as redes sociais têm um impacto negativo na saúde mental. Essa é uma área de muito estudo agora. As redes sociais podem ter também impactos positivos na saúde mental, nomeadamente no que diz respeito a populações LGBTQ, por exemplo, se vivem em meios onde a sua identidade não é tão aceita, encontrarem comunidades que sejam mais parecidas. Há também boa informação nas redes sociais, também há péssima informação em relação à saúde mental, mas há pessoas que têm acesso a qualidade de informação e já tive algumas pessoas que vêm à consulta e que estão bem informadas e essa informação vem através das redes sociais. É uma área muito difícil de estudar porque nós não sabemos o que parte das redes sociais é que condicionam isto. Por exemplo, já temos uma ideia que o gaming não é uma rede social, mas também são horas de ecrã, ou pode funcionar em parte como rede social, mas que o gaming não tem o mesmo impacto negativo que têm outras redes sociais.
É diferente se estamos a usar a rede social para publicar ou para comunicar com os nossos amigos. De certeza que o WhatsApp não tem o mesmo impacto que o TikTok, e é difícil esta questão de nós temos que quantificar a dose. Isto é um bocado como os estudos do tabaco. A dose é o número de cigarros, não é? Mas em questão de redes sociais, o que é a dose? São as horas de ecrã. É difícil perceber, são as horas que estamos no TikTok e no Instagram, mas não no WhatsApp ou no Candy Crush. É difícil quantificar isso, é difícil ter uma medida, e é isso que nós estamos a tentar perceber agora, qual é o impacto real, porque nós com outro tipo de tóxicos ambientais, nós podemos dizer, depois de décadas de estudo, X cigarros são responsáveis por um cancro do pulmão e por uma morte por acidente cerebrovascular. E nós, em redes sociais, ainda não temos bem a noção, e isso seria o passo mais importante. Isto para os grandes síndromes de depressão e de ansiedade. Para o stress pós-traumático ainda é mais difícil fazer essa autópsia, porque não é uma perturbação tão comum como a depressão e como a ansiedade, e portanto, das duas uma, ou pegávamos em pessoas que têm stress pós-traumático e tentávamos medir retrospectivamente a sua exposição às redes sociais, e isso é difícil porque a memória não é muito fiável, não é? Ou pegamos em várias pessoas, num grupo de pessoas, e esperamos que desenvolvam algum tipo de stress pós-traumático, mas precisávamos de muitas pessoas para encontrar 1 ou 2 casos. Isso também seria difícil de fazer. Portanto, quando o diagnóstico é menos comum, é sempre mais difícil de estudar. Intuitivamente, diríamos que, provavelmente, as redes sociais não causam stress pós-traumático, em princípio, que talvez, em determinados casos, sobretudo quando crianças têm acesso a conteúdos que não deviam aceder, podem ser difíceis de processar, e por aí poderia acontecer, mas regra geral não pensaria nisso, mas podem agravar um stress pós-traumático, nem que seja a tal questão dos triggers. É possível que esteja presente, mas também é muito difícil saber, porque os algoritmos são pouco transparentes. Pode ser que alguns algoritmos até funcionam de maneira protetora, se a pessoa reage de uma determinada maneira, um trigger deixa de o ver ou deixa de aparecer. Mas o que sabemos é que o uso contínuo de redes sociais piora a nossa saúde mental no global, e as pessoas que sofrem de stress pós-traumático muitas vezes têm ansiedade e sintomas depressivos comórbidos, e sabemos que sobre a ansiedade e a depressão as redes sociais têm um impacto habitualmente negativo. Portanto, por aí, o que nos leva a pensar que provavelmente também terão um impacto negativo, mas não há estudos ainda que nos deem alguma conclusão a esse respeito. Acho que isso sempre houve, desde a enciclopédia. Eu acho que aí o peso está mais em cima dos médicos. Nós temos que, como clínicos, nós não podemos esperar que os doentes não procurem sobre a sua saúde online, porque qualquer um de nós faria isso, não é? Se nos preocupamos pela nossa saúde, queremos ter a máxima informação possível, e não podemos proibir esse tipo. O que eu faço com os meus doentes é pedir-lhes que tudo o que leiam online que lhes chama a atenção, que depois tragam à consulta para se discutir. Eu acho que a informação má combate-se com informação boa e não com censura, até porque a censura é impossível. Acho que, mesmo que isso fosse negativo, seria impossível de combater, e portanto melhor encontrarmos maneiras de viver com isso e viver com esse acesso à informação, e permitir esse diálogo na consulta, porque se eu disser ao doente não vai procurar sobre isto, o doente vai procurar na mesma e depois não me vai falar sobre isso na consulta, e não vamos, e se calhar vai ficar com ideias erradas ou noções erradas, depois não vamos poder esclarecer. Portanto, o melhor é assumir que isso vai acontecer, e como papel que nós também temos de dar educação para a saúde, orientar e responder às questões que surjam, e confrontar a informação que surge. É um coloquialismo
que também existe não é? És maluco? Ok, isto é uma coisa que nós usamos, não é? Não é um diagnóstico, mas tem mais a ver com o estigma que temos em relação à saúde mental e de alguma maneira usar expressões, ou deves ser bipolar, que hoje estás imprevisível, usar expressões que no fundo acabam por alimentar esse estigma. Não tenho noção de que isso seja uma coisa também nova ou mais... Eu comecei a fazer consultas de psiquiatria no internato em 2012 e já havia algumas redes sociais, mas nem de perto nem de longe, havia Facebook basicamente. Mas já nessa altura as pessoas vinham com diagnósticos, tinham lido, ou tinham arranjado um livro, ou tinham lido, e lá está, é uma questão que acho que devemos estar abertos a isso e estar prontos para esclarecer. E depois, por outro lado, não usar, ou estar sensibilizados para não usar efetivamente esses termos fora de contexto, porque realmente se tudo consideramos que é traumático, depois as pessoas que têm uma disfunção na sua vida por causa disso acabam por estar no mesmo saco do que as pessoas que viram uma série e ficaram um bocado chateadas. Eu acho que esse problema é porque se faz pouca pesquisa em Portugal, ponto. Há pouco dinheiro para a investigação, ou nenhum, faz-se muito pouca pesquisa em Portugal, e isso é um problema, sem dúvida. Se bem que as coisas são extrapoláveis, somos todos seres humanos e a apresentação de um stress pós-traumático num americano, em linhas gerais, vai ser parecida num português, portanto, as coisas, eu não acho que seja por falta de pesquisa que se diagnostique, acho que a falta de pesquisa é um problema, mas não deveria levar à falta de diagnóstico ou à falta de compreensão sobre o assunto, a não ser uma relação mais profunda, que é as pessoas que se formam em universidades, que fazem investigação, normalmente saem melhor formadas do que aquelas que não fazem, e em Portugal faz-se pouca investigação. Mas nos Estados Unidos, uma das razões pelas quais há muita investigação sobre stress pós-traumático, a principal é porque há muita investigação nos Estados Unidos, mas especificamente sobre o stress pós-traumático é porque existe um setor da saúde, que é o VA, o Veterans Affairs, que é um sistema de saúde construído para os veteranos. É um sistema de saúde público. Nós achamos que a saúde nos Estados Unidos é toda privada, mas tem um sistema de saúde público paralelo, que é o VA, que é feito para os veteranos. E os veteranos são uma população que tem uma enorme prevalência de stress pós-traumático. Se quisermos ir um bocadinho atrás, uma das razões pelas quais há tanta casuística nos Estados Unidos é porque são um país mais bélico também que Portugal, um país com mais experiência de guerras e, portanto, é um problema de saúde pública maior lá do que cá, pela quantidade de guerras nas quais estão implicados. E os VAs fazem muita investigação e publicam muito, e por isso é que muitas das coisas que sabemos vêm daí, e sobretudo da população militar. Mas também noutras áreas, quer dizer, os Estados Unidos são um país líder em investigação, não haja dúvida, e há poucos países que, só entre Portugal e Espanha, já há uma discrepância enorme nas publicações que existem. Mas isso não devia ser uma desculpa para diagnosticarmos mal ou identificarmos incorretamente, e não tendo milhares de pessoas que vão para a guerra todos os anos, podemos assumir que se calhar temos menos casos de stress pós-traumático nos Estados Unidos, mas temos todos os outros, temos todos quer dizer, é um país onde há imensa violência machista, é um país onde há acidentes de trânsito, é um país onde há violência sexual aqui em Portugal, portanto claro que também há stress pós-traumático aqui. Cada caso é diferente. E a explicação pode ser diferente. Existem várias teorias, umas que estão mais comprovadas, outras
não tanto. No caso da perturbação bipolar, um possível mecanismo a perturbação bipolar é uma doença que tem uma componente genética muito forte, parecido ou até maior que a diabetes. Portanto, é uma doença muito biológica com uma componente genética muito forte. A experiência de ter um pai ou uma mãe com doença bipolar pode ser profundamente traumática para uma pessoa enquanto se está a formar ao longo da infância e adolescência. E, portanto, isso pode gerar um stress pós-traumático, mais a carga genética de ter doença bipolar, e isto é mais ou menos a história da maior parte das doenças mentais que se podem ir transmitir de alguma forma de geração em geração, não só pela experiência de ter ou de viver numa família que seja disfuncional, mas depois também, portanto, pelo lado da genética, se essa genética já existia nos pais. No caso da depressão e a ansiedade, que é mais comum, também ainda existe outro fator, que é que se nós não conseguimos funcionar adequadamente, é provável que nos deprimamos, e isso acontece com qualquer doença, não é? Se nós temos uma fratura da perna e temos que ficar imobilizados durante meses, a probabilidade de ter sintomas depressivos durante esse período é significativa, não é? Existe aí uma comorbilidade direta que tem, ou melhor dito, indireta, que não tem a ver com o mecanismo da doença em si, mas com o facto de existir um estado de sofrimento que depois leva à depressão e à ansiedade. Sim, mas de que forma é muito importante, porque continua a haver muita estigmatização e se é para abordar de maneira errada é preferível não abordar. Eu acho que continuamos a ver muito distanciamento na forma como abordamos as questões de saúde mental, não é? São eles que estão a sofrer, quando na realidade cerca de 40% da população vai ter algum problema de saúde mental nas suas vidas, portanto, nós aqui, 3, havemos de ter algum problema de saúde mental nas nossas vidas, portanto, é uma coisa que nos toca a todos, de certeza que todos conhecemos alguém que tem algum problema de saúde mental, mas continuamos a ter a criar este distanciamento, o que de alguma forma também vai invalidando o sofrimento das pessoas e não ajuda. Por isso, acho que sim, acho absolutamente, acho que isto que vocês estão aqui a fazer é excelente e por isso é que também quis participar, e a maneira como se deve fazer é precisamente essa, é ouvir todos os lados, ouvir a ciência, ouvir a medicina, mas também ouvir as pessoas que estão a sofrer, porque muitas vezes a medicina, historicamente, não ouvia as pessoas que estavam a sofrer, e isso era um problema de enquistamento de determinadas práticas que não ajuda a ninguém. No fundo de contas, a medicina está para ajudar as pessoas, não é? E temos que ouvir e perceber o que é válido para a pessoa, não para o que o médico acha ou deixa de achar. Muito obrigada. Da minha parte é tudo. Queria só também. Então agradecer mais uma vez a disponibilidade e